queremos com muito prazer estar fazendo esse momento com você também, um pouco distante, mas estamos juntos e ligados, tá certo? Juntamente com o povo de Deus que está na casa do Senhor, tá bem? Eu quero conversar com a igreja. Abra sua Bíblia Sagrada. Eu quero meditar um pouco nas Sagradas Escrituras juntamente com você. E eu quero falar sobre culto. Eu quero conversar com você sobre culto. Deus dirigiu nosso coração, desde semana passada, essa palavra vinha batendo no meu coração, e eu quero obedecer à voz do meu Senhor. Então, quero compartilhar com você o que Deus me deu. Eu quero passar para você essa educação, esse ensinamento, para que você também cresça, se fortaleça e se fortifique no Senhor, tá bem? Abra aí Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus capítulo 10. Ontem ministramos dentro da Epístola aos Hebreus também. Falamos ali na nossa igreja em Sítios Novos sobre a vida disciplinar, né? Um texto muito conhecido, a qual sempre utilizamos, principalmente quando se fala das questões disciplinatórias na igreja, né? Mas ontem conversamos um assunto bem abençoado sobre vida disciplinar. E, se o Senhor nos permitir, estaremos trazendo também essa palavra para a igreja aqui. Bom, mas hoje eu quero conversar outro assunto com a igreja, com você que está em casa, com você que cultua, com você que adora, com você também que não adora, com você que não cultua. Esse assunto é para todos nós, tá bom? Em nome de Jesus. Capítulo 10, eu vou ler a partir do versículo 19 ao versículo 25, tá bom? Eu quero ficar com esses versículos 10, 19 de Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Até antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ore comigo. Querido Pai, para todos sempre venha ser o teu nome engrandecido nos céus e na terra, Senhor, pois não há outro Deus além de ti, não há outro nome além deste, a qual devamos louvar, a qual devamos adorar, e pelo qual, Senhor, o homem, ele alcança a salvação. Queremos com muito prazer ainda, Deus, esse momento de culto, queremos, Senhor, olhar agora para as Sagradas Escrituras, abrir o nosso coração, deixar os nossos ouvidos atentos, Senhor, e permitir que nesse coração a tua palavra entre, faça morada, produza frutos, Senhor, e esses frutos venham a ser frutos que Deus produza uma vida de arrependimento, uma vida, Senhor, de gozo, uma vida de graça, Senhor, pois somente a tua palavra, Deus, ela poderá, Senhor, nos dar a vida que nós precisamos. Portanto, fale conosco, que teu Espírito
Senhor, ministre nessa noite tão abençoada, Senhor. Tão, Senhor, ó Deus, reconfortante. Senhor, fale com a nossa alma, edifique o nosso coração, em um nome de Jesus. Aleluia. Queridos de Deus, deixa eu fazer uma pergunta para você, e foi a mesma pergunta que eu fiz para mim ao estudar esse texto, ao estar aqui debruçado nesse texto. O que é culto? O que é culto? Uma palavra tão simples, né? Uma palavra tão simples, e que essa palavra, nos anais bíblicos, nós vamos ver que ela é traduzida como congregar-se. E por congregar-se, a sua tradução, ela é dada, ela é nos entregue como ajuntamento, ou união, unir, ajuntar, né, agregar. E alguns outros conceitos, bem mais um pouco chamativo, vai ser traduzido a palavra congregar como uma união íntima de um grupo ou de pessoas. Então, ao analisarmos isso, vem essa pergunta: o que é culto? E dada esse conceito, né, que já está no versículo 25, que é o termo congregar, que também simplifica a questão do culto, dado esses dois termos, a questão do culto, gente, é uma questão que devemos ter uma grande seriedade. Por quê? Porque o culto, ele tem pelo menos dois momentos. Dois momentos. Não deve honrar um momento e desprezar o outro, e nem deve desprezar um momento e honrar o outro. Os dois momentos do culto são momentos fundamentais e primordiais. Então, quando nós falamos em cultuar a Deus, nós estamos falando muito mais do que um simples ajuntamento de pessoas. Quando falamos de cultuar, nós estamos falando muito mais do que ir à igreja, do que participar de um culto de gratidão, de culto de ensino, ou de um culto de final de semana, como você o queira. Cultuar é muito mais do que vir à igreja com uma bela roupa, ofertar, dizimar, erguer as mãos, louvar e ouvir o pastor ou alguns dos cooperadores pregar e depois terminar e ir embora. Cultuar ou culto, ele é muito mais do que isso, pois essa seriedade em entender e compreender o que é culto, ela se faz muito preciso na nossa atualidade, ela se faz muito necessária, porque muito se vê as pessoas cultuando, né, pelo menos deveriam, muito se vê as pessoas cultuando, igrejas que têm a semana inteira, principalmente igrejas grandes, que não tem como comportar o público, as pessoas, em um único horário, e aí tem diversos horários, diversos cultos, termina um, começa outro, e isso é bom, isso é louvável, não há erro nenhum em ter o dia inteiro de culto. Como nós temos exemplo de igrejas, né, na nossa atualidade, que existe 24 horas de culto, como é a igreja do nosso grande e amado pastor David Puyang Shu, a maior igreja do mundo, digamos assim, a maior igreja do mundo, é culto 24 horas, porque é muita gente. Então não há problema nenhum de ter culto 24 horas, não há problema nenhum em ter vários e vários trabalhos para as pessoas estarem juntas. Agora a questão é, qual é o entendimento que se tem de culto? Qual é o entendimento que eu tenho hoje sobre culto ou cultuar a Deus? Então, eu quero destacar algumas considerações na visão que Hebreus ele destaca para os judeus e para os cristãos gentios. Eu quero destacar alguns desses conceitos dentro desse texto e vou também destacar algumas outras passagens bíblicas que vai trazer hoje um entendimento mais claro para você sobre culto. Amém? Então vamos lá. Quando você lê o versículo 19 ao versículo 21, ou pelo menos até o versículo 20, os dois versículos iniciais que nós lemos, nós vimos que o escritor aos Hebreus, ele traz um conselho aqui e traz algumas orientações para os cristãos, quando eles fossem cultuar a Deus. Na primeira visão, no versículo 19,
ele vai convidar os irmãos a ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Esse Santo Santo todo cristão conhece, sabe o que significa, sabe o que é. E ele fala que todos os cristãos, ou pelo menos os irmãos a quem ele dirigia essas palavras, eles deveriam ter intrepidez, ousadia, em algumas outras traduções, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, não mais por um sacerdote humano, que uma vez ao ano adentrava nesse Santo Santo, para prestar aquele culto a Deus, porque aquele sacrifício era um culto a Deus, era um culto a Deus. Então ele convida aqui os irmãos dizendo, tenham ousadia, tenham intrepidez, para adentrarem agora ao Santo dos Santos, porque vocês agora estão vivendo pelo novo e vivo caminho, a qual ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele diz que agora ninguém está mais impossibilitado de ir à presença de Deus, de adentrar a presença do Altíssimo, ao santuário, ao Santo dos Santos, ao lugar de Deus, ao lugar da manifestação de Deus. Porque agora Cristo, Ele já fez a grande e única expiação, a grande e única oferta, que não era mais necessário ser pago, não era mais sacrifício, não era mais necessário sacrifício. Agora Cristo já fez, e por Cristo, por meio de Cristo, o seu sangue e a sua carne, agora abriu-se a possibilidade, ou melhor, perdão, a possibilidade não, me ajude a pregar, abriu-se agora o grande caminho, para que todos pudessem ir à sua presença, já que antes disso, ninguém tinha condição, ninguém poderia, mas agora Cristo, por esse novo e vivo caminho que é o seu corpo, agora que eu faço parte, que eu estou enxertado nessa videira, sendo eu o ramo brabo, e fui enxertado nessa videira, fazendo parte agora desse corpo, agora eu tenho acesso à graciosa, à gloriosa presença do Altíssimo. Então eu tenho que ter essa ousadia. Segura aí que eu vou já falar sobre isso aqui. E aí, na continuidade, ele vai dizer, porque nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, a qual ele se refere ao próprio Jesus, a qual ele vai revelar no capítulo 13 de Hebreus, dizendo que Cristo é o sumo pastor, é o pastor e bispo das nossas almas. Então, queridos, dado essa pequena introdução para que você compreenda, ninguém está mais impossibilitado de ir à presença de Deus, ninguém está mais impossibilitado de cultuar a Deus, ninguém está mais impossibilitado de chegar ao santo de Deus, ao lugar santíssimo, ninguém está mais impossibilitado. Aí a grande pergunta que surge em meio a isso é, então o que é que pode nos impedir de chegar a esse lugar santo, a adentrar por esse novo e vivo caminho que é o próprio Cristo, a qual podemos nós mergulhar nele? O que é que pode, o que é que nos faz, o que é que nos tira desse momento tão glorioso? Então vamos lá, eu vou começar por partes. A necessidade de sermos zelosos com nossos cultos é muito grande. E por quê? Porque, em primeiro lugar, quando eu vou à casa de Deus, quando eu vou à presença de Deus, eu tenho que ter esse entendimento. Eu não vou à casa de Deus com um espírito, talvez, de medo, de angústia, ou algum tipo de sentimento negativo. Eu devo ir à casa do Senhor com ousadia. E por que com ousadia? Porque agora eu vou estar diante daquele que é maior do que todas as coisas. Então esse é o primeiro entendimento que eu posso ter e obter de culto. O culto, eu não vou estar diante do pastor, eu não vou estar diante de pessoas, eu vou estar diante de Deus. Porque Cristo agora me deu essa graça, Cristo me concedeu essa liberdade de adorá-lo. Em segundo lugar, eu preciso compreender que
o culto, ele é necessário na minha vida e para a minha vida. E por que eu preciso compreender isso? Porque dentro do culto vai acontecer coisas que são necessárias, coisas que são fundamentais. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Salmo de número 27, por gentileza. Salmo de número 27, versículo de número 4. Você vai ver pelo menos duas coisas que acontecem no culto, e que há no culto, que faz parte da nossa vida, e que nós precisamos almejar isso. Olha o que o salmista vai dizer, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Ele diz, eu vou pedir ao Senhor, mas eu também vou buscar em Deus. E o que é que ele vai pedir ao Senhor? E o que é que ele vai buscar? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Segura aí. Todos os dias da minha vida. Gente, o que é tão importante, ou que foi tão importante para o salmista, e o que é tão importante para o escritor aos Hebreus, ao ponto de motivar, de incentivar os cristãos aqui dessa época, e o que é tão importante hoje nos nossos dias, dentro do culto, que eu venha olhar e venha dizer, eu preciso ir ao culto, eu preciso cultuar. O que é tão importante nisso? A primeira razão está aí, ele vai dizer, eu quero morar na casa do Senhor. E por quê? Vamos lá, terminar o versículo. Primeiro, para contemplar a beleza do Senhor. Quando ele fala de contemplar, gente, a beleza do Senhor, ele está falando de rendição, ele está falando de adoração, ele está falando de total entrega. Você vai observar quando, na visão de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías vê a glória do Senhor, ele cai, ele fica prostrado, ele não se suporta. E a visão, ele vai dizer que ele via anjos diante do trono de Deus que cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. João vai revelar na sua epístola, ou melhor, na carta das revelações, Apocalipse, ele vai dizer que quando ele viu ao Senhor, no capítulo 1, quando ele viu aquela imagem, aquela manifestação de Deus para ele, ele se prostra, ele vê 24 anciões, ele vê anjos adorando a Deus, ele vê coisas gloriosas acontecendo diante da majestade de Deus. O que é isso, gente? Seres espirituais louvando a Deus, presta atenção, anjos que estão 24 horas adorando a Deus, cultuando a Deus. Aqueles que estão diante do grande eterno, estão cultuando a sua santidade, estão adorando a beleza da sua santidade. Olha o que o salmista diz: eu quero morar na tua casa, Senhor, eu almejo a tua casa, eu quero estar diante de ti, para contemplar a tua beleza, para te adorar, para prestar o meu culto a ti, a minha adoração a ti. Segura aí, eu vou abrir um parênteses aqui. Queridos, culto é necessário na nossa vida cristã, porque nós precisamos dar a Deus o que Ele é merecedor, é digno de receber. Quando eu me recuso a ir à casa de Deus, quando eu declaro e lanço empecilhos e barreiras para não ir à casa de Deus, eu estou me recusando a glorificar a esse Deus, eu estou me recusando a adorar a Deus, eu estou me recusando naquele dia de olhar para a sua beleza e glorificá-lo. Então presta atenção, que culto ele é necessário na vida de todo cristão,
porque ele precisa manifestar isso, completa adoração. Se você olhar, segura aí, não precisa colocar. Se você olhar o versículo 1 desse salmo, se não me engano, ele vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus. Gente, se você não fez isso, faça isso agora. Todo o universo, ele adora a Deus, ele cultua a Deus 24 horas. No amanhecer do dia, os pássaros cultuam a Deus com seus cantos. Os astros dos céus cultuam a Deus, mostrando que aquele que o criou é poderoso, é soberano. Nós vamos olhar para a natureza e vamos ver que a natureza glorifica a Deus, cultua a Deus. E por que nós rejeitamos cultuar a Deus? Porque nós não nos prontificamos a adorar a Deus. Eu vou tocar já num assunto muito importante, mas eu vou considerar alguma questão aqui. Eu sei que para muitos, a vida, a correria, dia a dia, fica até inviável. Alguns que no momento do culto estão trabalhando, alguns outros que talvez venham estar doentes. Eu não falo desse dia de hoje, eu estou falando em uma forma geral. Eu sei que muitas vezes, muitos ficam impossibilitados de vir, de cultuar a Deus juntamente com os demais. Eu sei disso, mas em contrapartida, há uma grande maioria também que preferem não expressar culto a Deus. E isso é sério, gente. Isso é sério. Agora deixa eu terminar o que o salmista está dizendo. A primeira razão que ele dá, eu preciso estar na casa de Deus, eu preciso morar na casa do Senhor, eu preciso cultuar a Deus, porque lá eu vou contemplar, eu vou adorar ao Senhor. No culto eu vou estar adorando. E a adoração faz parte do culto, gente. A adoração faz parte do culto. Você já adorou a Deus nesse dia de hoje, nesse culto que você está acompanhando hoje? E qual é a maneira certa que nós devemos adorar a Deus? Você não vai adorar a Deus mascando chiclete. Você não vai adorar a Deus olhando o celular. Você não adora ao Senhor cantando de boca para fora. Você não adora a Deus olhando quem entra, quem sai, quem passa, quem chegou, quem não chegou. Você não adora a Deus com cânticos. Segura aí. Você não adora a Deus com cânticos que centralizem o coração do homem. Você adora a Deus com cânticos que centralizem a pessoa do eterno Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: as igrejas, os cristãos, os líderes de ministérios de louvores precisam abolir dos seus hinários hinos que mostram mais louvor ao homem do que louvor a Deus. Porque o culto ele não foi instituído para o homem, o culto ele é instituído para a Deus. O culto, você o louva e você deve magnificar o seu santo nome, não o nome do homem. Você deve expressar canções a Deus, ao grande Deus eterno, porque senão deixa de ser adoração. Senão deixa de ser adoração. Agora veja a segunda razão do salmista. Além disso, Senhor, eu vou contemplar a tua beleza e vou meditar no teu templo. Sabe o que ele está dizendo? Lá eu vou ter o teu ensino para a minha vida. Eu vou ter o teu ensino para a minha vida. Queridos de Deus, não há culto sem o ensino. E como eu falei no início, são dois momentos fundamentais. São dois momentos essenciais.
o momento da adoração, que é importante porque você vai exaltar a Deus, mas após essa exaltação que você entrega, que você dá, que você manifesta ao Senhor, agora você silencia a tua voz, abrindo o teu coração e deixando que agora Deus fale a você. Porque a palavra, o momento da pregação, é o momento que Deus fala conosco. E esse momento que Deus fala conosco, ele não é um momento que ele vai falar o que eu quero, o que eu almejo, o que eu desejo, o que a multidão quer ouvir, mas Deus vai falar o que precisamos e o que Ele tem para falar conosco. Aprenda isso. Culto é algo sério, é algo que você precisa aprender de verdade. Então veja a necessidade de você participar de cultos, veja a seriedade de você zelar, primar por esse momento. Voltemos ao texto. O culto, eu preciso estar na igreja, eu preciso ir cultuar a Deus, eu preciso adentrar ao santo dos santos, porque nesse momento eu vou estar congregando. E como eu ressaltei, congregar é unir, é ajuntar. E nesse momento de ajuntamento, ele é fundamental. Não apenas porque eu vou tributar a Deus, não apenas porque eu vou glorificar a Deus, não apenas porque eu vou dar o meu melhor a Deus. O louvor, o fruto dos lábios, como diz Hebreus no capítulo 10. Eu não vou manifestar apenas isso, mas o culto também ele vai trazer algo positivo para a nossa vida. O versículo 24 ele diz que consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando eu entendo que é culto e que eu prezo, que eu primo por esse momento e que eu estou em um momento como esse, junto com os meus irmãos, na comunhão, comungando da mesma fé e da mesma razão, esse momento é o momento que eu posso estar produzindo estímulos ao outro, a fim de quê? A fim de que ele venha se estimular juntamente comigo, e ambos juntos venhamos a nos estimularmos a uma vida de amor. Porque quando eu cultuo a Deus, quando eu entendo o que é culto, que eu me reúno para cultuar a Deus, eu aprendo não apenas que eu vou estar diante de Deus, mas eu aprendo que o culto me leva a viver, a exprimir amor. O culto me estimula a amar ao outro, porque no culto eu vou estar conversando com alguém que há muito tempo eu não via, ou durante a semana inteira eu não vi, e ali antes do culto, ou no final do culto, após o culto, nós vamos estar trocando ideias, palavras, ou depois eu vou à casa do irmão e a gente toma um café, e a gente se edifica junto, mata a saudade. O culto, ele nos ensina a viver uma vida de amor. O culto, ele nos ensina a produzirmos amor no nosso meio. Olhe para o livro de Atos, no capítulo 2. A Bíblia vai dizer, Atos capítulo 2, versículo 32 em diante, que a igreja, ela vivia unânimes, no mesmo propósito. Eles se reuniam, apesar de ainda não existir templos, né, a não ser o templo que era na própria cidade, mas a igreja não havia um templo como esse aqui que nós temos hoje, mas eles se reuniam, eles estavam cultuando a Deus de casa em casa, louvavam a Deus, comiam, repartiam seus bens,
se alegravam juntos, tinham tudo em comum. E a Bíblia vai dizer que Deus acrescentava o número daqueles que haviam de ser salvos, alcançados. Por quê? Porque aqueles cristãos, eles estavam prontos, eles tinham isso aqui que o escritor aos Hebreus está dizendo, eles tinham intrepidez, eles tinham ousadia para estar agora diante do seu Senhor em comunhão, uns com os outros. Quando eu me recuso, quando eu digo que eu não vou à igreja hoje, porque eu estou deveras cansado, e é compreensível isso, devido à luta, reforço novamente, mas quando simplesmente eu não quero ou não tenho um desejo algum de estar cultuando a Deus, eu estou me recusando a aprender uma vida de amor. Nenhum cristão aprende a amar fora da comunhão da congregação. Salmista no Salmo 122, muito conhecido. Salmo 122, o salmista vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Versículo 2. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Veja bem o que o salmista está dizendo. Eu me sinto alegre e feliz quando me convidam a ir à casa de Deus. E aqui era uma grande multidão que ia em procissão a Jerusalém, ao templo. Mas nós vamos encontrar outro texto muito conhecido também, dentro do próprio livro de Salmos. Salmo de número 100, deixa eu abrir aqui, me fugiu um pouquinho da memória. Abre aí, Salmos 128, deixa eu ver se é mesmo. Aleluia. Olha o que está escrito, do culto. Deixa eu ver aqui, gente, para mim não me perder no que eu vou dizer para você. Perdão, 133. Tem hora que a mente falha. Olha o que o salmista vai dizer. 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O salmista compara uma vida de união, de amor, uma vida de unidade, como óleo. Presta atenção. Por isso que é necessário estarmos unidos. Não existe crente fora de igreja. Crente desigrejado, crente fora de culto não existe. Você só vai aprender a viver uma vida de amor se você estiver no meio da congregação. Porque esse momento, ele expressa que é como óleo. A unção quando acontecia, você que não sabe disso, fique sabendo, a unção quando acontecia lá no passado, que eles ungiam reis, ungiam sacerdotes, levitas, quando eles ungiam o cheiro, o aroma daquele perfume, exalava toda a casa. Era um bom cheiro, um cheiro suave que exalava. Você vai ver que o próprio Jesus foi ungido. E quando a mulher que ungiu a Jesus com aquele óleo, aquele perfume raríssimo, muitos murmuravam, até o próprio Judas dizendo, por que não se vendeu por 300 moedas? Por quê? Porque o cheiro daquele perfume encheu toda a casa. Então veja que o que o escritor aos Hebreus nos diz é que a necessidade de estarmos cultuando a Deus, de cultuar, de estar juntos à igreja, é para nós nos estimularmos a esse amor. Porque quanto mais juntos estivermos, mais nós vamos aprender a se amar.
a se respeitar, não somente estar reunido, como acontece na maior parte dos lugares. No domingo, a grande multidão está nas igrejas, lotando as igrejas, e muito louvor, muito barulho, muita zoada, mas depois passa tudo isso. Culto não é apenas louvor, não é apenas adoração. Culto, gente, também é expressão de amor. Culto expressa amor, e não apenas isso. Nós vamos também aprender a se estimular às boas obras. Quando eu estou na igreja, eu posso ver a carência do meu irmão, e eu posso ajudá-lo. Boas obras. A igreja pode estar produzindo alguma coisa. Por isso que é tão necessário a participação de cultos. Por isso que é tão necessário nós irmos aos templos adorar a Deus, para estarmos adorando ao Senhor e para aprender a viver uma vida de amor. Não, pastor, eu prefiro ser crente de casa, uma vez na semana vou na igreja e tá bom. Então você nunca vai aprender a amar, você nunca vai aprender a fazer obras e a se estimular a ter boas obras. Versículo 25, isso aqui o culto produz na gente, amados. Versículo 25, ele vai dizer o seguinte: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Se isso acontece, o que é que nós devemos fazer, gente? Ou até mesmo antes disso acontecer, antes de alguém abandonar a congregação, antes de alguém se tornar aquele cristão que aparece uma vez ao mês na igreja, uma vez perdida na igreja. O conselho que o escritor aos Hebreus dá a todos é este: antes façamos admoestações. Sabe o que ele está dizendo aqui? Conversem, chamem a atenção uns dos outros. Essa admoestação é algo oral, é algo que eu preciso ver você e expressar que eu tenho sentido sua ausência dos cultos junto comigo. E dentro dessa expressão eu vou lhe admoestar, eu vou com graça, com amor de Deus, eu vou aqui lhe levar ao estímulo, a você também rever as suas prioridades e passar a buscar a Deus também, e estar no culto também. E por qual razão, gente? A razão, ela é única e é forte. Por qual razão? Aí ele vai terminar no versículo 25 dizendo: quanto mais, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. A razão de cada um de nós chamar a atenção uns dos outros, como um corpo, para nos estimularmos a cultuar a Deus, a não abandonar a congregação, a não abandonar a nossa igreja, a viver uma vida, sabe, na presença de Deus, estar juntos, reunidos, em um dia como esse, adorando ao Senhor junto, e crescendo em amor, se amando, gerando obras, tendo prazer de aprender, tendo prazer de crescer na presença de Deus, é unicamente por uma razão: é porque o dia do Senhor está próximo. O dia de Cristo está próximo. Pastor, mas o que isso tem a ver, pastor? Eu vou lhe dizer o que isso tem a ver. Tem muitos cristãos que eles estão dormindo. Tem muitos cristãos que eles não têm uma vida gerada em Deus. Eles não conseguem ter uma vida em exercício. Vamos ser sinceros conosco, gente. Se orar na igreja já é difícil. Se estar sentado 40, 30, 40, 50, 60 minutos para ouvir uma pregação já é difícil. Imagine em casa.
que tem inúmeras pessoas, até pessoas que não são cristãs, e muitos que não têm suas prioridades, muitos que não têm um espaço reservado para poder orar, para poder estudar a Bíblia Sagrada e se alimentar como todo cristão deveria fazer todos os dias, pois esse é o nosso dever. Se já é difícil em casa, imagine fora da congregação. Imagine fora da congregação. É por isso que nós estamos vendo um tempo de constante esfriamento de fé. Pessoas que esse período de isolamento que foi, graças a Deus, está finalizando e querer Deus assim, para que o povo se levante, a igreja se erga novamente, se volte, sacuda a poeira e volte a buscar a Deus. Mas se esse período de isolamento for difícil, e muitos cristãos passaram um longo tempo sem buscar a Deus, muitos cristãos passaram um longo tempo sem as Escrituras, é por isso que nós, eu, você, todos nós que somos, fazemos parte desse corpo. Por isso que nós precisamos nos admoestar, chamar a atenção uns dos outros, estimular uns aos outros a estar congregando, a estar juntos, a nos reunir. Eu sei que todos nós temos uma vida corrida, é família, é trabalho, é faculdade, é uma série de coisas, mas eu não posso menosprezar isso, porque o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está chegando, e eu não posso estar desapercebido para isso. Eu não posso estar desatento a isso. Eu não posso faltar com a vigilância, a observação a isso. Então, coloque essa palavra no seu coração e trabalhe melhor a sua alma. Estimule-se. Eu quero deixar essa palavra de estímulo para a igreja, para aqueles que estão cultuando a Deus em casa, para os que aqui estão. Estimule-se e vamos nos estimular uns aos outros a estar na igreja. É dia de culto, então pega o teu celular, liga para 2, 3, 5 pessoas. Se possível, tira um propósito de oração pelo teu irmão. Coloca ele diante de Deus. Senhor, eu quero ver o meu irmão hoje na tua casa, Senhor. Dá oportunidade para ele. Senhor, tira os empecilhos da vida dele. Dá oportunidade, não deixa que no trabalho apareça horas extras. Não permita que em casa apareça, Senhor, problemas ou um empecilho, mas dá a oportunidade de eu estar com meu irmão hoje, te louvando, te adorando, te cultuando, juntos em amor, em graça, crescendo, se fortalecendo. Em dia de culto, faça isso. Gere esse desejo no seu coração, pois você não precisa mais de um sacerdote para ir à presença de Deus por você. Você não precisa mais de alguém para ir para a igreja orar por você, para ir para a igreja ouvir o culto e depois passar tudo para você. Não, você é livre, o véu foi rasgado, Cristo nos deu essa oportunidade para que possamos nós crescer e se fortalecer. Então estimule-se, tenha zelo em cultuar a Deus, motive-se em cultuar ao Senhor. Porque quanto mais você participa de culto, mais você cresce, mais você se fortalece, mais você vai enchendo a sua alma de Deus. E que o Espírito do Senhor nos ajude a chegarmos ao dia de Deus, a esse grande dia. Que o Senhor nos ajude através do seu Espírito cada vez mais a estar na sua presença, louvando, adorando, humilhados na sua presença, em um só Espírito, em uma só voz, em uma só alma. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus abençoe sua casa, tá bom? Em nome de Jesus. Amados de Deus,